o nosso protagonista, determinado a mudar o destino trágico de bucha de canhão que encara aquele livro misterioso com uma capa imponente, símbolo arcano. Ele sabe que, nas histórias de fantasia, itens mágicos exigem um preço. E qual é o preço mais clichê de todos? Exatamente, sangue. Sem hesitar, ele morde o próprio dedo, fazendo o sangue brotar. Ferida contra a página em branco do Grimório, na esperança de ativar algum poder oculto ou sistema. Trapaceiro. A lógica dele é simples. Se ele tem um truque na manga, ele deixa de ser um perdedor descartável. No instante em que a gota de sangue toca o papel, algo bizarro acontece. O sangue não apenas mancha a folha. Ele é absorvido vorazmente, criando um padrão mágico que brilha em um tom avermelhado. Sinistro. O garoto fica confuso por um segundo, mas a confusão logo se transforma em pânico. O livro não quer apenas uma gota. Ele começa a sugar a vitalidade dele com uma força absurda. O Grimório treme, emana uma aura negra e roxa. E o nosso vilão sente a vida sendo drenada, como se sua alma estivesse sendo puxada para dentro daquelas. Ele tenta se soltar, grita em desespero questionando que tipo de magia negra é, mas a força é avassaladora. A visão escurece, e ele desmaia, caindo na escuridão profunda de sua própria consciência. Mas o desmaio não traz paz. Ele é jogado em um pesadelo vívido e aterrorizante. Ele acorda acorrentado em um calabouço úmido e escuro. Seu corpo está coberto de cicatrizes, marcas de tortura e hematomas. Ele está sem camisa, vulnerável, preso pelos pulsos e pescoço com correntes pesadas. Diante dele, surge uma figura feminina com olhos que brilham em um vermelho intenso na escuridão. A voz dela é suave, mas carrega uma insanidade que gela a espinha. Ela diz que esperou muito tempo por aquele momento, que ele finalmente acordou. O garoto sente uma dor lancinante, não apenas física, mas psicológica. A mulher misteriosa continua seu monólogo perturbador, acariciando o rosto ferido dele com uma adaga. Ela afirma que a dor é inevitável, uma lição necessária. Com um sorriso distorcido, ela o acusa de ter cruel sido malvado, e egoísta, dizendo que ele deveria causar dor aos outros para que todos. A lógica dela é doentia. Se todos o odiarem, ele pertencerá somente a ela. É uma possessividade nível Yandere extrema. Ela promete limpar ele repetidamente com o seu garantindo amor, que ficarão juntos para sempre, e que nem a morte poderá separá-los. O terror toma conta, enquanto ela levanta a lâmina para um golpe, e o nosso protagonista grita em desespero, implorando para que aquilo pare. De repente, ele acorda no mundo real, na segurança de seu quarto luxuoso, arfando e coberto de suor frio. O coração dele está disparado. Ele olha para as próprias mãos, tremendo, ainda sentindo a dor fantasma das correntes e da lâmina pele. Aquilo não pareceu apenas um sonho. Foi real demais. Ele percebe que o livro, que agora repousa inocentemente ao seu lado, provavelmente lhe mostrou um vislumbre do futuro. Um futuro onde ele, Moon Campbell, termina torturado e preso por uma lunática obcecada. Ele começa a ligar os pontos. O livro virou as páginas sozinho, drenou o sangue dele e projetou essa visão. A conclusão é óbvia, aquele é o final ruim se ele seguir o roteiro original da história. O medo inicial quase o paralisa, mas então o cérebro dele começa a trabalhar. Ele se lembra de que, no final original, o personagem dele é exilado, mas espera aí, se ele é apenas exilado, e vira um mendigo, isso significa que ele continua vivo. A perspectiva muda completamente. Ele para de tremer e começa a racionalizar. Comparado a ser torturado eternamente por uma psicopata nu, ser um mendigo exilado parece um passeio. Ele começa a rir da própria sorte. Ele pensa: ei, eu sou um guerreiro que sobreviveu à sociedade moderna. Eu tenho conhecimento, tenho braços e pernas. Ele não é aquele nobre inútil e mimado da história original. Ele é um trabalhador com mentalidade socialista, acostumado a ralar. Se ele for exilado para outro país, ele pode simplesmente recomeçar do zero, usar seus conhecimentos da terra para ganhar dinheiro, viver bem, longe daquela nobreza tóxica que explora o proletariado. O destino de exílio, de repente, soa como liberdade. Com o ânimo renovado e a barriga roncando, ele decide aproveitar o que tem agora. Ele se senta à mesa para um banquete digno de um duque. O cheiro é divino. Ele ataca um filé suculento e bebe vinho de alta qualidade, pensando que, apesar de tudo, a vida de aristocrata tem suas vantagens culinárias inegáveis. Nunca na vida passada dele ele comeu algo tão bom. Enquanto ele se delicia, a porta se abre e entram os pais dele neste mundo. Noyes Campbell e o Duque Leopold Campbell.
Eles são a imagem da elegância e, surpreendentemente, a mãe olha para ele com um sorriso doce, comentando como ele parece feliz hoje. O pai, um homem robusto e de aparência gentil, e diz que o filho deve estar ansioso para o banquete cerimônia de maioridade que acontecerá no dia seguinte. Os pais começam a paparicá-lo de uma forma quase cômica. A mãe lamenta que o pequeno Moon cresceu rápido demais. Já imagina quantas damas da nobreza vão ficar encantadas na festa. O pai, orgulhoso, lembra que isso não importa, pois o filho já tem uma noiva, a princesa Sylvia. Eles riem, imaginando que a princesa vai ficar com ciúmes se outras garotas olharem para ele. Enquanto os pais vivem nessa bolha de felicidade e ilusão, o nosso protagonista observa tudo com um olhar crítico, cínico. Ele pensa consigo mesmo. Quanta confiança cega. Vocês não fazem ideia de que o filho de vocês é peixe morto por todo mundo. Ele sabe a verdade sobre a princesa Sylvia. Na história original, ela é a terceira princesa do Império, como uma beldade abençoada por Deus, pura e doce. Na realidade, ela é fria e calculista, e ganhou uma legião de admiradores justamente por contraste entre a aparência angelical e a personalidade distante. O clima na sala de jantar é leve, mas os pensamentos de Moon são pesados. Ele olha para os pais e sente uma pontada de tristeza. Na história original, o duque e a duquesa são descritos como boas pessoas, cujo único defeito foi amar demais um filho inútil. O destino deles é trágico. O enredo diz que eles serão arrastados para a lama junto após o incidente na cerimônia de maioridade. Mas a verdadeira razão da queda da casa Campbell não é apenas o mau comportamento de Moon. É política. O pai da princesa Sylvia estará envolvido em um crime de traição, e o duque Campbell, que detém poder militar, será sugado para uma luta pelo poder, acabando derrotado e destruído pela elite e pela aristocracia imperial. Moon percebe que o buraco é muito mais embaixo. Mesmo que ele aceite ser exilado e viver como um trabalhador, ele não pode permitir que esses dois, que o tratam com tanto amor, tenham um final tão horrível. O livro disse que o destino não pode ser mudado, mas talvez ele possa ser contornado. Se o final exílio é inevitável, ele precisa garantir que a família Campbell seja desvinculada do incidente principal. A família precisa de um talismã salvador, uma rota de fuga. Alguém precisa assumir a culpa. Alguém precisa ser o bode expiatório para que o resto da família se salve. E quem melhor para fazer esse papel de vilão sacrificável mundo de fantasia ocidental do que ele mesmo? Ele se levanta da mesa, determinado. O plano começa a se formar na mente dele. Ele não vai tentar lutar contra a maré do destino de frente. Ele vai surfar nela. Ele chama uma serva, uma garota com orelhas de animal chamada Gia, e pergunta sobre um item específico que ele mandou preparar dias atrás. Gia, aquelas 2 garrafas que você preparou, onde você as colocou? O olhar dele mudou. Não é mais o garoto assustado que acordou do pesadelo, nem o filho mimado. É um estrategista pronto para manipular o próprio desastre a seu favor. O jogo para salvar seus pais e garantir sua própria sobrevivência confortável no exílio acaba de começar. A cena continua exatamente onde paramos, no quarto do nosso vilão, com ele interrogando a empregada. E não é uma empregada qualquer. Estamos falando de uma semi-humana com orelhas de gato fofíssimas. Ela está visivelmente nervosa, tremendo enquanto entrega ao jovem mestre 2 garrafas misteriosas que estavam escondidas. O protagonista observa a garota com curiosidade. Neste mundo, os semi-humanos são vistos como uma raça muitas inferior, vezes escravizados ou tratados como mercadoria. Mas para ele, um homem de cultura vindo da terra moderna, ter uma catigir de verdade na sua frente é o auge da estética. Ele precisa se segurar para não fazer carinho naquelas orelhas felpudas. Lembrando a si mesmo que agora ele é um nobre arrogante. Precisa manter o personagem. Ele pega os frascos. O conteúdo? Uma poção do amor de ação rápida e potente. Na história original, o antigo Moon Campbell usaria isso para tentar drogar a heroína e forçar um romance, o que obviamente resultaria na sua ruína. Mas o nosso protagonista tem outros planos. Ele olha para o líquido suspeito e pensa: isso aqui minha passagem só de ida para o exílio seguro. O plano é simples, ele vai ser pego em flagrante tentando drogar a princesa. É um crime nojento o suficiente para garantir que ele seja expulso da nobreza e do país, mas é um crime pessoal, um pervertido, e não uma traição política que envolveria o pai dele, destruiria a família inteira. É o crime perfeito para um vilão lixo que quer salvar-os e ir viver a vida mansa em outro lugar. Chega o grande dia. O banquete da cerimônia de maioridade. O nosso anti-herói se veste a rigor.
terno branco impecável, postura altiva e aquele olhar de quem é dono do mundo. Ele se olha no espelho e admite: o casca desse muito personagem. Ele é bonito, rico, e tem o estilo de um príncipe. É uma pena que a reputação seja de lixo radioativo. Ao entrar no salão de festas do palácio, o impacto é imediato. Luxo, candelabros de cristal, mesas fartas e a elite do império reunida. Mas assim que Moon Campbell pisa no salão, o clima muda. Os sussurros começam. Ele ouve os comentários venenosos dos outros nobres. O lixo da família Campbell chegou. Como os pais dele têm coragem de trazê-lo? Ele é uma mancha na reputação do duque. O desprezo é palpável. Em vez de ficar triste, Moon acha graça. Para ele, esses nobres fofoqueiros são apenas NPC irrelevantes. Quanto mais eles o odiarem, mais fácil será executar o plano de ser expulso. Ele caminha pelo salão como se não ouvisse nada, mantendo a atuação de arrogância blindada. Então, o momento que todos esperavam acontece. As portas principais se abrem e o arauto anuncia a chegada da noite. Sua Alteza Real, a princesa desce as escadas e, sinceramente, a descrição do livro não fazia justiça. Ela é deslumbrante, cabelos prateados longos, olhos de um violeta profundo e uma aura de nobreza que prenderem a respiração. Mas, assim que os olhares de Moon iniciam e se cruzam, ele sente um arrepio percorrer a espinha. Não é amor à primeira vista, é terror puro. Aqueles olhos frios são os mesmos que ele viu no pesadelo, os mesmos da mulher que o acorrentou e torturou. A beleza dela esconde uma psicopatia latente que ele conhece. O instinto de sobrevivência dele grita: perigo, corra. Ele sabe que se der um passo em falso e ativar a rota errada, a beldade vai transformar a vida dele em um filme de Celia caminha até o centro do salão, cumprimentando os convidados com sorrisos protocolares. Mas o olhar dela varia o ambiente como um predador. E adivinha quem é a presa? Ela se aproxima da família Campbell. Os pais de Moon, ingênuos e esperançosos, a cumprimentam calorosamente, ainda sonhando com o casamento entre os dois. A mãe de Moon praticamente empurra o filho para a frente, dizendo: vejam como eles formam um belo casal. Moon está suando frio por dentro, mas por fora ele liga o modo ator de Hollywood. Ele se curva com uma elegância exagerada, pega a mão da princesa e deposita um beijo no ar, mantendo o contato visual. Ele precisa parecer um conquistador barato e insistente. Ele pensa: desculpa, pai e mãe, mas hoje eu vou destruir o sonho de vocês para salvar a vida de todos nós. Celia retira a mão sutilmente, com uma expressão de leve nojo disfarçada de polidez. É a deixa que ele precisava. Moon enfia a mão no bolso, sentindo o frasco da poção. Ele observa as taças de vinho na mesa ao lado. O palco está montado. Ele precisa criar um escândalo. Uma cena tão vergonhosa e inegável que a única opção seja bani-lo para sempre, livrando sua família da acusação de traição que viria no futuro se ele ficasse quieto. Ele respira fundo, coloca um sorriso malicioso no rosto, o sorriso clássico de segunda categoria prestes a fazer besteira. Se prepara para o ato final de sua vida social. Ele pensa consigo mesmo: muito bem, princesa, vamos ver se você me odeia o suficiente para me mandar e não para o seu calabouço. O capítulo termina com a tensão no máximo. Moon está prestes a cometer o crime. A princesa está com a guarda alta, e todos no salão estão de olho no lixo da família Campbell, esperando ele fazer alguma idiotice. Mal sabem eles que a idiotice é, na verdade, uma jogada de mestre desesperada pela sobrevivência.